Louvado seja Deus, paz e graça do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, seu ministério. Queremos aqui dar continuidade juntamente com a sua pessoa, cujo tema nós temos trabalhado aqui sobre o livre-arbítrio. E de acordo aqui com a ideia de Agostinho de Hipona, nós temos aqui um tema que ele desenvolve aqui, que Deus não é a origem do mal. Por quê? Porque em sua proposta, ele fala o seguinte, na sua proposta argumentativa, que ele desenvolve aqui, ele estabelece aqui dizendo que os seres humanos são seres racionais e, como tais, devem ter livre-arbítrio. E, com isto, são capazes de escolher entre o bem e o mal. Portanto, os seres humanos são pessoas que podem agir bem ou agir mal. E com esta introdução aqui que eu deixo aqui para vocês, queremos aqui, junto com você, trabalhar também aqui sobre os grupos específicos que falam aqui do livre-arbítrio. Em primeira mão, nós queremos aqui começar aqui com os libertários, que afirmam que o livre-arbítrio inclui o poder de determinar a vontade, de tal forma que a pessoa com o livre-arbítrio pode desejar mais de uma ação. Então, ele pode ter esse desejo, né, de optar por mais de uma ação. Quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, temos um relato ali de Davi, o rei Davi, o segundo rei do Israel Unido, que vai levantar o censo, né, vai fazer a contagem do exército de Israel, né, o número que este tinha, e pelo fato de ser incitado por Satanás, ele ali vai demonstrar ali a sua soberba, a sua exaltação na grandeza do número de exército, de componentes ali do seu exército. Mas o seu capitão Joabe vai reprová-lo com esta atitude, dizendo que Deus, o Senhor dos exércitos, este incumbirá de acrescentar o número tal que o rei espera ter em relação ao seu exército, mas não contrariando-lhe a vontade do rei, este sai e faz a sua contagem. E ao fazer a contagem, o que acontece? No final, Deus levanta-lhe o profeta Gade para falar com o rei. E o que acontece? Ali, mediante ali, a revelação que Deus dá acerca de Davi para o profeta Gade. E ele chega para Davi e diz assim: escolhe entre estas 3 punições, são 3 sentenças, escolhe uma delas. 3 anos de fome, 3 meses fugindo de seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada de Yahvé, isto é, 3 dias de praga, né, de peste, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões, todas, né, as terras de Israel. E decide, portanto, agora como devo responder àquele que me enviou a ti. Então, Davi tinha ali 3 opções, tinha que escolher uma delas. Então, é interessante aqui que Davi vai dizer o seguinte, a resposta, que não caiu na mão dos homens, mas caiu na mão de Deus, porque muito grandes são as suas misericórdias. Então, nós temos aí a questão aí dos libertários, né, que fala aí sobre a questão de desejar mais de uma opção. Já os compatibilistas veem o livre-arbítrio tipicamente como o poder de uma pessoa de agir de acordo com a vontade própria e não compelida por alguma coisa externa, permitindo que a vontade do indivíduo seja a causa final da determinação e não algo fora dela, né? Então está na pessoa.
né, a determinação, a vontade própria. E nós temos aqui Josué capítulo 24, o final ali da sua expedição militar, ali da conquista das terras ali de Canaã. Ele vai o orientar, vai trazer a instrução, né, da Torá, né, da lei do Senhor para Israel, e ali vai ter ali a advertência, e mostrando ali a quem realmente o povo deve servir, o povo deve escolher. Então ele começa assim: mas se vos parece mal o servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, né, além do Jordão, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha aqui o que ele determina para si e sua casa. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se o povo quiser escolher a quem eles querem servir, que escolhem. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Certo? E os deterministas radicais é outro grupo aqui, que negam a possibilidade de existência do livre-arbítrio. Então, para estes, eles negam aqui, existe aqui a ausência, né, do livre-arbítrio. Então, aqui em 2 Pedro, aqui o Cefas, né, no capítulo 2, né, da sua epístola, ele diz assim: prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Então aqui corrobora com aquela palavra de Jesus Cristo: aquele que aquele que pratica o pecado, aquele que comete o pecado, que vive no pecado, é escravo do pecado, se torna servo do pecado. Então o pecado se torna senhor de sua vida. Então, muitas das vezes, se a pessoa ela é vencida, né, diante de uma situação, de um vício, né, de algo que realmente ela se torna cativa, presa, logo temos um grande problema aqui em relação aqui à sua liberdade de escolha. Então, se a pessoa é vencida, né, se tornando aqui escravo aqui da corrupção, aqui é o caso do versículo, e o que diz Pedro, o mesmo se torna escravo, o mesmo é feito escravo. Então, algo aqui para nós é pensarmos, né? Então, aqui, continuando aqui, Pedro, ele expressa aqui acima uma atitude que deveria ter ali somente ali os judeus messiânicos, os gentios messiânicos, né, os cristãos, na sua época, ele dizendo ali ainda, né, ali na segunda epístola, no capítulo 2, diz assim: considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. Tratai todas as pessoas com a devida reverência. Amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Né? A liberdade responsável, segundo Jean Sartre, né? Jean Paul Sartre, diz ele aqui o seguinte, que ele desenvolve aqui uma filosofia mais otimista possível, porque apesar de assumir a responsabilidade pelo impacto de nossas ações sobre os outros, né, temos aqui a influência, né, sobre os outros, podemos escolher exercer um controle estrito sobre o modo como moldamos nosso mundo e a nós mesmos. E aí aqui nós temos aqui o profeta messiânico Isaías, capítulo 58, que vai nos mostrar que é acerca do jejum, que, né, que não pode ser visto como um ato prático, mas um desejo prático, espiritual, emocional, né, que queira
não somente a mudança de si, mas também a mudança do outro. Então ele diz assim: porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo, certo? Então aqui o que se espera é a liberdade do outro de poder realmente servir e viver bem diante de Deus e dos homens. A maior parte dos teólogos cristãos são unânimes em afirmar que os seres humanos possuem livre-arbítrio em alguma medida, mas discordam sobre o tipo de liberdade necessária. Então nós temos aqui 1 Coríntios capítulo 6 e o capítulo 10. Olha que Paulo, o apóstolo, o apóstolo dos gentios, aqui ele deixa registrado, esse ensinamento deste rabino, do qual deixa registrado aqui para nós. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Sim, tudo é permitido, porém nem tudo é proveitoso. Sim, todas as coisas são lícitas, contudo, nem todas são edificantes. Então nós temos que escolher bem. Algo aqui que realmente, por mais que eu tenha a liberdade de fazer muitas coisas, eu posso até fazer, mas o resultado final dessa minha escolha será que proveito que me traz edifica em alguma coisa? A posse de livre-arbítrio não confere a habilidade de não pecar, certo? Pelo fato de a liberdade humana ser moldada e limitada pelo caráter do homem. Assim, uma pessoa pode ser livre para escolher entre possibilidades em algumas situações, ainda que seja incapaz de evitar completamente o pecado. Então, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 10, nós temos aqui Moisés, né? Que vai trazer aqui a instrução aqui no Devarim, aqui em Deuteronômio, capítulo 30, ele vai deixar aqui algo aqui registrado, né, como a voz profética, né, a voz de Deus, né, a palavra de Deus. Diz o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Então, aqui está a instrução e orientação do Senhor Deus, através da vida de Moisés, certo? Então, outra palavra que é 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 21, dizendo assim: foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Veja agora a última instrução do Rabi, o mestre, o apóstolo e pregador, aqui Saulo de Tarso, o Paulo de Tarso, dizendo aqui que foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Então nós temos a liberdade, sim, através de nossas ações, nossa atitude, de nossa vontade, de poder mudar a situação. Podemos ter errado nas nossas escolhas, sim, mas podemos, através dessas mesmas escolhas, consertar e fazer de novo algo que possibilita aí o bem-estar, o bem, a vida, né? Então, que nós possamos escolher bem, né? Use bem o seu livre-arbítrio e você verá que será bênção para a tua vida, amém? Deus abençoe a sua vida, shalom a todos, amém?